Existe uma armadilha que quase ninguém percebe quando cai nela. E o pior é que ela não parece perigosa. Ela não dói, não assusta, não faz barulho. Na verdade, ela parece exatamente ao contrário. Ela parece confortável. E talvez seja justamente por isso que ela seja tão difícil de enxergar. Porque quando pensamos em coisas que podem destruir nossos sonhos, imaginamos o fracasso. Falta de dinheiro, falta de talento, imaginamos pessoas dizendo que não vamos conseguir, mas raramente pensamos no conforto. E ainda assim, para muita gente, é exatamente ele que está impedindo qualquer mudança. Pensa por um momento. Quantas vezes você teve uma ideia tão incrível e decidiu deixar para amanhã? Quantas vezes prometeu começar algo na próxima semana? Quantas vezes disse para si mesmo que iria mudar de vida, aprender uma habilidade nova, criar um projeto ou correr atrás de um objetivo? Quantas vezes acabou fazendo exatamente o que fez no dia anterior? Não porque era impossível mudar, mas porque era mais confortável continuar igual. O conforto tem uma característica perigosa. Ele nunca chega dizendo que vai destruir seu potencial. Ele chega dizendo que você merece descansar, que amanhã pode começar de novo, que hoje não faz diferença. Talvez uma única vez não vai mudar nada. E é justamente assim que ele vence. Não em uma grande decisão, mas em centenas de pequenas decisões, uma após a outra. Porque ninguém acorda e decide abandonar seus sonhos. O que acontece é bem mais silencioso. Você adia hoje, depois adia amanhã e depois a próxima semana. E quando percebe, meses se passaram, às vezes anos, e a vida continua exatamente igual. Eu acho que uma das coisas mais assustadoras da vida é perceber que ela não para. Ela continua andando, com você agindo ou não, com você tentando ou não, crescendo ou não. Enquanto você espera um momento perfeito, o relógio continua avançando. Enquanto você busca mais motivação, os dias continuam passando. Enquanto você permanece na zona de conforto, o tempo continua fazendo o trabalho dele. E o problema é que o conforto quase sempre vem acompanhado de uma ilusão. E a ilusão de que haverá outra oportunidade, outro dia, outra semana, outro ano. Mas ninguém sabe quantas oportunidades realmente terá. Ninguém sabe o quanto tempo existe pela frente. Porque isso é perigoso. É perigoso viver como se sempre tivesse um amanhã garantido. Porque às vezes o que estamos chamando de paciência é apenas procrastinação, e é uma procrastinação disfarçada. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. A paciência, ela continua caminhando. Já a procrastinação continua esperando. O problema do conforto é que ele oferece recompensas imediatas, sabe? É confortável assistir mais um vídeo, passar horas rolando o celular, evitando situações difíceis, não correndo risco nenhum. Permanecer onde tudo já é conhecido, sabe? E existe uma pergunta bem importante, que é: se é tão confortável, por que tantas pessoas se sentem insatisfeitas? Talvez exista uma parte de nós que sabe quando estamos desperdiçando o nosso potencial. Talvez uma parte de nós que sabe que estamos vivendo abaixo daquilo que poderíamos viver. Talvez exista uma parte de nós que sente essa sensação e que não desaparece facilmente. Ela aparece quando você vê alguém conquistando algo que gostaria de conquistar. Ela aparece quando percebe que mais um ano passou. Ela aparece quando
imagina onde poderia estar se tivesse começado antes, porque no fundo a maioria das pessoas já sabe o que precisa fazer. O problema raramente é falta de informação. Talvez o problema seja execução. É o agir quando não existe vontade. É fazer o difícil quando o fácil está disponível o tempo todo. E é justamente aí que a maioria para. Porque o caminho leva ao crescimento quase nunca parece agradável no começo. Aprender algo novo é desconfortável, eu sei. E errar é desconfortável. Receber críticas, começar do zero, tentar e falhar é desconfortável. Mas existe uma coisa curiosa sobre o desconforto. Ele costuma ser o lugar onde a transformação acontece. Pense em qualquer habilidade que você admira. Alguém teve que passar pelo desconforto para ter ela. Pense em qualquer pessoa que conquistou algo importante. O que ela teve que enfrentar para conseguir. Porque o crescimento e o conforto raramente vivem no mesmo lugar. E quando você escolhe um, geralmente precisa abrir mão do outro. E isso não significa viver cansado o tempo inteiro. Não significa trabalhar sem parar, transformar sua vida em sofrimento. Significa apenas entender que algumas coisas exigem um certo esforço e que fugir constantemente do esforço tem um preço invisível, porque o conforto cobra em parcelas que você não sente na hora, mas sente daqui a alguns anos. E quando percebe que essas oportunidades foram perdidas, sonhos abandonados, percebe o quanto poderia ter evoluído. E talvez isso seja o que mais assusta. Não o fracasso, mas o arrependimento. Porque fracassar tentando ainda ensina alguma coisa, mas nunca deixa apenas perguntas. Tipo, se eu tivesse começado, se eu tivesse insistido, e se eu tivesse começado e se eu tivesse insistido, se eu tivesse acreditado mais em mim. São perguntas que ninguém consegue responder depois. Por isso eu acredito que uma decisão que todos nós precisamos tomar é decidir entre o conforto de permanecer igual ou o conforto de crescer. Porque os dois têm um preço. Permanecer igual custa seus sonhos, custa seu conforto. E sinceramente, eu acho que o segundo preço é muito menor. Porque o desconforto passa, o aprendizado fica, a experiência fica, a evolução fica, mas os anos também ficam. E eles vão passar de qualquer maneira. Daqui a 1 ano você estará mais velho, daqui 5 anos também. E quando esse tempo passar, você vai estar no mesmo lugar? Essa é uma pergunta que eu me pergunto. Será que eu vou olhar para trás e perceber que eu tive coragem de sair da zona de conforto? Porque talvez o meu potencial não esteja escondido em algum talento especial. Talvez ele esteja escondido logo depois daquilo que eu estava evitando fazer. Logo depois daquele medo, da insegurança, do primeiro passo. E talvez a vida deseja estar muito mais perto do que você imagina. Mas existe uma condição, que você precisa estar disposto a trocar o conforto de hoje pela evolução de amanhã.